temos o privilégio hoje, nós vamos falar de uma das festas mais fantásticas que tem, Hanukkah. Eu sei que vocês estão todos ansiosos para comer um pouco de sushi, de comer uns sonhos. Mas tem algumas perguntas que eu preciso responder e vocês vão me ajudar. Nós sabemos que tem alguns problemas na festa de Hanukkah. Nós sabemos que isso aqui aconteceu há mais ou menos 200 anos antes da era atual, para vocês saberem. E foi durante um certo exílio. Alguém sabe que exílio que foi? O exílio tem vários. Teve o exílio dos Medas, babilônico, gregos, romanos. Durante que época? Sim? Grego. Exílio grego. Vocês concordam comigo? Eu tenho uma pergunta aqui. O que quer dizer a palavra exílio? Alguém sabe? O que quer dizer a palavra exílio? Pode falar o que quer dizer? O que é? Você está fora da própria terra. A gente aqui está no exílio, estamos no Brasil, certo? Então é uma pergunta muito forte, porque aonde que aconteceu o problema de Hanukkah? Em próprio Israel. Então como é que eu posso falar que foi durante o exílio grego, se a gente estava em Israel e a gente estava com o nosso templo? Primeira pergunta. Segundo ponto, nós temos aqui uma coisa que alguns sábios perguntam. Nós temos um número, que é o número 8, que são os 8 dias de Hanukkah. E perguntam porque acharam um frasco de azeite e ele ficou 8 dias, por que eu tenho que fazer 8 dias de festa, já que o próprio frasco ia ficar durante um dia pelo menos, então vamos fazer só 7 de milagres. Boa pergunta. Terceiro ponto, nós vamos saber uma coisa que é interessante. Nós temos a luz, mas... Vou ficar sem essa, pode parar. Vamos saber o que é essa luz que nós estamos festejando. E terceiro ponto é, a gente teve uma guerra muito grande, muito forte, em que quem foi na guerra foi o Sadikim. E eles ganharam e voltaram e festejaram com uma garrafinha de azeite. Imaginem vocês, sinceramente, agora vamos falar uma coisa, que os rabinos, de repente o Rav Dish, o Rav Ilovich, o Rav Horowitz, e eles saem para conquistar uma guerra contra os Estados Unidos que estão dominando a gente, e eles vão, e finalmente eles voltam, e eles acham, vamos falar sem comparação, uma garrafinha de Guaraná, e eles falam, uau, agora sim nós vamos festejar. Tem algum sentido isso daqui? E nós vamos começar a entender. Nós vamos fazer uma viagem genial. Nós vamos partir do momento de Hanukkah, vamos vir para o presente e vamos ir para o começo da história do mundo. E eu começo. O que aconteceu em Hanukkah? Tinha um rei, ele chamava Antígonos IV, para vocês saberem. E ele tinha decidido uma coisa. Na época existia uma coisa que chamava-se helenismo, que era uma cultura fantástica, em que tinha beleza, tinha sabedoria, tinha ciências. Os grandes cientistas gregos, até hoje, são usados, são lembrados. Se pensa, Pitágoras, qualquer coisa, Arquimedes, todos gregos, geniais. E ele, na realidade, nesse tempo aqui, Antígonos IV, ele queria fazer alguma coisa. Ele queria que a cultura grega fosse realmente total, que ela dominasse o mundo. Não queriam dominar o mundo fisicamente, queriam dominar o mundo espiritualmente, culturalmente. E é uma coisa incrível. Todos os povos, sem exceção, gostavam de ser dominados pela cultura grega. É uma delícia. A música grega, os jogos, inclusive os judeus. Grande parte dos judeus viraram judeus helenistas, fora um pequeno punhado. Esse daqui que ainda resistia, sempre contra o invasor, eles vão fazer uma revolução. Não sei se vocês gostam de histórias em quadrinhos, mas vocês conhecem, vocês já ouviram falar de Asterix e Obelix? Já ouviram falar? Sim? Saibam vocês que foi
criado essa história por um judeu que chama-se Goscinny, e ele inventou a história de Asterix e Obelix baseado na guerra dos gregos, dos macabeus contra os gregos, que um pequeno povo resistia contra o grande invasor, sempre. Interessantíssimo. Eles queriam acabar, sabe o quê? Queriam acabar com a essência do judaísmo. Não queriam acabar com o judeu. Não havia perigo de morte. Mas eles escolheram 4 pontos que podiam fazer com que o judeu continuasse judeu, mas que ele não ia ser mais kadosh, não ia mais ter o sentido de kedushá, tudo ia ser profano. 4 decretos. 1, não tem mais Shabat. 2, não tem mais Rosh Chodesh. 3, não se faz mais Brit Milá. 4, não tem mais Ketubá. Você sabe que Ketubá é uma coisa interessantíssima. Eu estava há uns 2 anos atrás na sala do Rav Dishi, e de repente ele recebe uma ligação de uma pessoa que está em Miami e que ela tinha se separado, e ela precisava da Ketubá dela para poder provar que ela podia casar novamente. E ela não estava nada. E de repente ligou no Rav Dishi, eu estava presente, e nós fomos procurar com a secretária dele, que é a Silvia, e ela foi nos arquivos, pegou e retirou a prova que sim, ela era judia e podia se casar. Ela se salvou, fazia tempo que ela procurava isso daqui, ela não sabia que podia ter achado lá. Esses decretos vão fazer uma coisa interessantíssima. Nós vamos ter uma grande luta representada por 3 tracinhos. 3 tracinhos. Fala hebraico, dona Viva? Fala hebraico. Lê hebraico, não sabe ler? Claro que sabe. 3 tracinhos. Escutem bem. Eu vou explicar para vocês entenderem bem. Aqui eu coloquei 3 tracinhos. Esses 3 tracinhos, o primeiro é um Yud, o segundo é um Vav e o terceiro é um Nun. Yavan. Yavan quer dizer gregos. Gregos. E aqui eu coloquei mais 3 tracinhos. Não. Um Lamed, um Vav e um Yud. Sim, é o Lamed. Levi é a letra mais comprida do alfabeto. Nós temos Yavan e temos Levi. Tá certo? Yavan é os gregos e Levi é a tribo de Levi, da qual, nessa mesma tribo, vai ter os Ashmonaim, que vão fazer a guerra contra os gregos, os macabeus. Qual a diferença dessa cultura? E agora nós vamos entender qual a diferença da cultura e da guerra. É que Yavan, o que é? Ele começa pequeno, depois ele vai estudando, se forma, vira médico, vira político, e ele acaba achando que é um gigante e que ele pode mandar em qualquer coisa. Enquanto que a gente sabe que quanto mais a gente estuda, a gente começa a achar que é muita coisa. Eu pessoalmente estudei física na Sorbonne, eu achava que era o tal. Estou falando sério, mas eu era mesmo. Eu achava. E aí eu fui começar a estudar a Torá, e aí eu fui ver, opa, não sou mais nada. De repente, quando você vai começar a estudar a Torá, você percebe que você não é nada. A Torá é comparada com um poste de luz. Por quê? Porque é assim. Você está longe do poste de luz, então você tem uma sombra. E você tem uma sombra, quando você vê a tua sombra, ela é gigante. Uau! Ela projeta para frente, ela é gigante. Então você acha que é o tal quando você está longe. Quando você vai chegando perto do poste de luz, você vê que você não tem mais sombra nenhuma. É que nem a Torá. Você está longe da Torá, você acha que sabe tudo. Você chega perto, você vê que você não é mais nada. É o que acontece com Levi. Eu sou grande, eu vou diminuindo até que eu sei que eu não sou mais nada. Esta que é a luta entre os gregos e os macabeus que vai acontecer. Isso daqui vai, na realidade, ter começado antes disso. Antes desta época, vai ter um outro encontro fantástico. Nós vamos ter o homem mais poderoso que já teve na face da terra, chamado Alexandre o Grande. Ele conquista
todo mundo, é um império, e ele tem vontade, ele vai visitar Israel, o Oriente Médio, e normalmente os Kutim tinham pedido para que ele entrasse e acabasse com o templo, porque eles falavam que dentro do templo eles faziam umas armadilhas para tentar acabar com o Império Grego. E ele vai, Alexandre o Grande, estão avisando que ele vem. Na época tinha o maior sábio, era Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, que era um Kohen Gadol, se veste com as roupas de Kohen Gadol, e ele vai se encontrar com Alexandre o Grande. Imaginem a cena: Alexandre o Grande sai com seu cavalo, e Shimon HaTzadik sai com seu cavalo, e todo o exército está assistindo a cena, todo o exército grego. E de repente, quando se aproxima Shimon HaTzadik, de repente, não mais que de repente, Alexandre o Grande desce do seu cavalo, olha para Shimon HaTzadik e se ajoelha na frente dele. Como é que é possível? E os generais, toda a tropa fala: como? O senhor é o homem mais poderoso do mundo e o senhor está se ajoelhando na frente dele? E aí, conta a Guemará, está em Yomá para vocês saberem, que ele falou para eles: vocês têm que saber, eu tenho que confessar para vocês, toda vez antes de eu ir para uma guerra, para uma batalha, na noite anterior, aparece para mim um homem com uma visão falando que eu vou ganhar, e a visão que eu vejo é exatamente ele. Como é que eu posso não me ajoelhar? E uau, vamos ter uma época de ouro entre os gregos e os Yehudim. Alexandre o Grande foi ótimo para os judeus. Até hoje tem gente que se chama Alexandre. Vocês sabem, por causa de Alexandre o Grande. Eles tinham uma pequena diferença. Alexandre o Grande era discípulo do grande filósofo Aristóteles. Aristóteles, ele tinha toda uma filosofia de vida, que era a filosofia grega, de como as coisas são bonitas, como as coisas são fortes, como o corpo humano é uma coisa interessante. E nós temos do outro lado Shimon HaTzadik, que se preocupa na realidade no or, na luz da Torá. Eu vou explicar uma coisa interessantíssima, que toda a diferença que existe está nessa palavra or. Como é que eu falo o olho em hebraico? Ain. Ain. Pois saibam vocês que eu falei que toda a diferença está nessa palavra. Qual que é a palavra? Or. Or quer dizer luz. O olho, ele enxerga a luz. Saibam vocês que o olho está na fronteira, no limite entre o material e o espiritual. A coisa mais espiritual que nós temos no nosso corpo é o olho. Tanto é que se entrar um cisco qualquer dentro do olho, eu não aguento. Mesmo um pozinho de areia, se aqui me caiu a folha, eu não faço nada. Nenhuma parte do corpo é tão afetada como o olho se houver alguma matéria. Uau! Então nós vemos que o olho é o limite da matéria e do espiritual. A prova é que eu falo a luz, or. E como é que eu falo uma pele, a matéria? Como é que eu chamo ela? Or! Parece a mesma palavra, né? Uma é or e outra é or. A diferença, uma é or, outra é or, com ain. Uma é com aleph. A diferença entre as duas é o ain, é o olho. A diferença entre a pele, a matéria e a luz é como que você vê as coisas. Uma vez Alexandre o Grande, ele foi conquistar um país que era na realidade controlado por vocês, por mulheres. Tinha um país que era só controlado por mulheres, e ele está lá para conquistar. Quando a presidenta que era muito sábia, recebe Alexandre e fala: Alexandre, escuta, o que você está fazendo aqui? Escuta bem, se você ganhar da gente, eles vão falar que você ganhou de uma porção de mulheres. Que vai ter como glória? E se você perder, vão falar que você perdeu de mulheres. Alexandre o Grande, que era sábio,
falou, você tem razão, e ele não invadiu. Na volta, ele está voltando, de repente ele passa num lugar que dizem que era a porta do Gan Eden, e ele quer entrar e não deixam ele entrar. Fala, olha, você não pode entrar, mas em compensação nós vamos lhe dar um presente. O Midrash conta, o que deram para ele? Deram um olho. Deram um olho de presente para Alexandre o Grande. Um olho de presente. E ele falou, o que é isso? Vocês estão me dando olho? Qual o sentido desse olho? E aí ele falou, sabe o que? Esse olho é a coisa mais pesada que tem. E efetivamente pegou 2 pratos de balança, num deles colocou o olho, e no outro começou a colocar várias coisas. E sempre o olho era mais pesado. Colocaram tijolos, cimento, e sempre o olho. E ele ficou impressionado. Alexandre Grande ficou impressionado, porque efetivamente, quando de repente falou, mas como é que é possível isso? Ele falou, olha, é simples. Pegaram um pouquinho de areia, colocaram em cima do olho, e aí, pumba, ele acabou. Sumiu, virou a coisa mais leve que tem. Um olho aberto, desejando as coisas, é a coisa mais pesada que tem. Isto é o símbolo dos gregos. Uau! Tá batendo palma? Escutem bem. Isso daqui nós aprendemos com Alexandre o Grande, Aristóteles. Mas o que eu quero falar para vocês é que essa luta entre os gregos e a filosofia da Torá é muito mais antiga que isso. Muito mais antiga que isso. E nós vamos ir numa época em que vamos ter 2 irmãos. Vamos ter Yaakov. Yaakov, ele passou por vários problemas. Ele estava com o seu tio Lavan. Ele sai e ele vai encontrar seu irmão. E ele vai falar uma frase incrível. O irmão dele quer matar ele, ele fala, Hatzilenina Miadahi Miadechav. Não, Miadesav, isso. Miadahi Miadesav. Muito bem, muito obrigado, dona Viva. Me salva da mão do meu irmão, da mão de Esav. E a pergunta é, ele só tinha um irmão. Por que tem que falar, me salva da mão do meu irmão e da mão de Esav, que ele chama Esav? E agora nós entendemos. Yaakov já estava prevendo essa luta de Hanukkah. Falou, olha, eu sei que o inimigo, ele pode vir claramente contra e querendo acabar com a gente, falando que é a solução final, que vai jogar a gente para o mar. Mas às vezes, ele vem de uma maneira muito mais perigosa, quando ele vem como seu irmão, quando ele te oferece a cultura, ele te oferece as coisas boas, ele te oferece a beleza. Isto é o perigo, que através disso você pode se assimilar. E vai ter uma luta. Yaakov vai ficar sozinho e vai lutar com um anjo de Esav. E ele vai lutar com esse anjo. E ele vai ganhar. Yaakov vai ganhar. E ele vai ser machucado. Sofia, onde que ele vai ser machucado? Não no calcanhar, não, dona Viva, não. Ele vai ser machucado na coxa. O único lugar sensível. O único lugar sensível. Vou esperar a dona Sofia acabar de explicar. O único lugar sensível para o Yehudi. O Rabino Sitruk, ele fala e explica que é onde ficam instalados os órgãos genitais. Este é o grande perigo pelo qual o homem Yehudi pode se assimilar e pode se perder muito mais Yehudim do que com uma guerra clara. E é isto que Yavan queriam fazer. Queriam que você continue judeu, com teu folclore, com tuas músicas, com várias coisas que você pode cantar, mas vem cá, vamos juntos. Por que vamos fazer coisas separadas? Porque é um Shabat que vai ser diferente. Não, por que contar Rosh Chodesh, que a partir daqui eu vou saber que vai ter Pesach, vai ter Sukkot, vai ter Rosh Hashanah? Não, vamos lá, vamos cantar e dançar juntos, vamos fazer matéria de Torá. E aí quando ele pergunta a Yaakov para o anjo, qual é seu nome? Qual que é a resposta? Ele não tem nome. Alguém sabe qual que é a resposta? Muito bem, fala lá. Minuto, você já falou, parou agora, fala. O que foi?
Tá, não, sim e não. Dona Cibele. Eu falei. Hã? Lama! Ele chega e pergunta assim, por que você quer saber meu nome? Que nem ela falou. Mas ele falou lama. Daqui nós aprendemos uma coisa fantástica. O anjo que brigou com Esaú, o nome dele era Lama. Lama quer dizer, por quê? Por quê? O grande perigo que nós temos é os porquês. Por que aqui? Por que ali? Por que isso? Mas por quê? Me explica, senão eu não faço. Ah, eu não faço. Opa! Tem que saber. Não é bem assim. E nós temos uma coisa que agora é a base. Nós vamos começar a esquentar. Se vocês quiserem apertarem as perucas, podem apertar. Escutem bem. Escutem bem. Chega Yaakov e vai falar com Esaú. Ele vai falar com Esaú. E aí Esaú fala, olha, o que você está me dando de presente? Eu tenho muito. E efetivamente Esaú era muito rico. E aí a resposta de Yaakov é fantástica. Esaú falou, Yesh li rav, eu tenho muito. Yaakov vai falar, Yesh li kol, eu tenho tudo. Que resposta genial. E esta briga, a briga é quando que eu tenho muito, eu ainda quero mais. Então meu olho, que nunca se sacia, quer mais e mais. Quando eu falo que olha, eu tenho tudo, eu não preciso ter muito. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. Eu não preciso mais nada, eu tenho tudo. Essa é a diferença entre Yaakov e Esaú. Você se satisfazer com o que você tem realmente, sem fazer com que você possa ter mais e mais. Base, Yaakov era um homem que estudava. E Esaú era um homem moderno de hoje. Ele era o primeiro homem que passava 24 horas com lazer. Há poucos anos atrás, 30, 40 anos atrás, o lazer era realmente localizado. Eu tinha lazer quando chegava depois do trabalho, quando eu ia fim de semana, quando eu tinha um mês de férias, eu tinha lazer. Hoje, você tem lazer o tempo todo. Você está falando aqui, de repente, eu vi aqui alguém pegou um celular aqui e ficou olhando, opa, e mostrou para outra pessoa. Olha só, não estou falando de ninguém. Escuta bem. Você tem o lazer o tempo todo, uma historinha aqui, outra historinha aqui, e de repente é fantástico falar do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, do Lula. Opa, tudo isso daqui passou a ser o lazer 24 horas por dia. Isso é Esaú. Eles estão ganhando. Hoje, na briga que está acontecendo, os gregos estão ganhando. Eles estão conseguindo fazer desse mundo um mundo inteiro de lazer, sem mais nada. Lazer e prazer imediato. Mas, essa briga de Hanukkah, ela começou muito antes. Tudo que eu falo para vocês é de um rabino genial, chama Todros Miller, rabino de Gates, para vocês saberem. Escutem bem. Esta briga, ela começou bem antes. Sabe com quem? Quando dois irmãos, eles vão ver o pai dele, tinha Noah, depois do dilúvio, depois do Mabul, ele pega, ele planta um vinhedo, ele toma vinho, ele se embebeda, ele fica nu, e vai ter um filho dele que se chama Ham, e vai fazer umas coisas feias com o próprio pai. Os outros dois filhos, um se chama Shem, e o outro se chama Yafet, eles vão cobrir o pai, e está escrito, ele pegou o manto, e cobriram o pai. Os dois cobriram o pai e eles vão ter um mérito. Um se chama como? Shem. E outro se chama Yafet. E esta é a verdadeira luta. Sabe o que quer dizer Shem? Shem quer dizer nome. Yafet, alguém sabe o que quer dizer Yafet? Quer dizer Yafé, bonito. A verdadeira luta vai ser entre o nome e a beleza, entre o nome que é a essência. Saibam vocês que todas vocês, o que vocês valem é o nome que vocês têm. É isto que sustenta o vosso ser, o nome. Shem. E o outro é Yafet. E aí que estava a grande diferença, a grande briga. Quando eles pegaram para cobrir o pai,
Shem, ele resolveu pegar o cobertor para cobrir o pai, porque ele viu que isto não era bom. Enquanto que Yafet, ele quis cobrir o pai, porque ele viu que isso não era bonito. A diferença é total. A diferença entre o que é bom e o que é bonito. Essa vida aqui, hoje, nós estamos baseados em que tudo vale o que é bonito. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nós todas, mulheres que são aqui, sabe, tzadeket, que tem tzniut. Imaginem vocês uma publicidade, sinceramente, de uma mulher que vai vender um creme para o rosto. E ela está toda bem vestida, não tem nada, e ela está bem coberta. E ela fala, saibam vocês que esse creme vai permitir que a gente possa ter ainda mais tzniut e passar, e a gente dominar os nossos impulsos. Venderia alguma coisa? Não vai vender nada. A base da venda é a base da insatisfação. Eu tenho muito, eu preciso mais. Se não tiver insatisfação, não se vende nada. Imagina todo mundo satisfeito. Venderia alguma coisa? Nada. A economia é baseada nisso. E uma das coisas que tem em relação a isso daqui, pra vocês terem uma ideia boa, a beleza, como é que ela é considerada no judaísmo? Não sei se vocês falam, a gente fala toda sexta-noite, a gente fala assim, Sheker Ahen ve'evel hayofi. Sheker Ahen quer dizer, é mentira a graça e é vã a beleza. É vã a beleza. A beleza é vã, desde que, escutem bem. E agora eu vou fazer uma comparação para vocês genial. Não. Eu vou fazer a comparação porque a comparação é genial, para vocês entenderem. A comparação é interessantíssima. Você tem uma coisa, nós temos a beleza. Sabem vocês que é obrigatório para uma mulher ser bonita? Sabiam disso? A mulher não tem o direito de não ser bonita. Ela tem que ser o mais bonito possível. E o rosto dela tem que mostrar essa beleza. Só que qual a diferença entre a beleza que a gente conhece no Ocidente e a beleza no judaísmo? A beleza no Ocidente é baseada no corpo. É baseado que a beleza é do corpo e vamos mostrar tudo, porque é isso que nós temos. Se vocês entenderem bem, Yafet é a beleza. Ele queria a beleza. A recompensa de Yafet, quando ele cobriu o pai, vai ser que o corpo dele vai poder ser enterrado. E a recompensa de Shem, está escrito no Rashi, vai ser que nós vamos usar tzitzit. E o tzitzit vai lembrar o mar, que vai lembrar o céu, que vai conectar a gente, fazer um link com o nosso Deus que é espiritual. Tá certo? Escutem bem agora. Então o Ocidente, ele quer mostrar tudo. O Yehudi, ele mostra o rosto. A mulher tem que mostrar, ela não pode ficar de rosto coberto. Quem que pode ficar de rosto coberto? Quem nas nações do mundo fica de rosto coberto? Os do Islã ficam, até o rosto está coberto. E aí vocês, por quê? Porque elas consideram que tudo é feio. Então eu vou esconder inclusive o rosto. Agora, a mulher Yehudiá, ela tem uma coisa que se chama o panim. Panim quer dizer o quê? Rosto. Panim são exatamente as mesmas letras que pnim. O que quer dizer pnim? Interior. O interior. Quer dizer que o panim da mulher Yehudiá reflete o pnim interior que ela tem. E isto é beleza! Beleza de verdade! Uma beleza interior que vale, que vibra. Isto sim é beleza. O resto não é. O resto é coisas que não tem nenhum... Saibam vocês, a beleza que os nazistas tinham, loiros, de olhos azuis, é horrível. Dá vontade de vomitar. Uma beleza que tem um pnim é outra coisa, totalmente. Pra vocês saberem. E quando você fala que a coisa é van, hevel, sabe o que quer dizer hevel? Hevel havalim, van e van. Hevel quer dizer zero. Tudo é zero. Fala assim, Shlomo HaMelech, o homem mais sábio do mundo, fala Hevel havalim, akol hevel. Tudo é zero, tudo é vão. E efetivamente, tudo é zero. Tudo é zero. Agora, quando você tem muitos zeros,
Quando você tem muitos zeros, Sofia, muitos zeros, de repente, se você aprende a colocar o 1 no meio, na frente, esse 1, ele coloca com vários zeros, vira 100 mil, 100 milhões, 100 bilhões. Se você coloca 1, que é ele, Hashem, e você sabe que tudo o que você está fazendo é para ele, os zeros valem milhões. Uau. Mas eu vou ir mais para frente. Na realidade, essa guerra não começou nem com Shem e nem com Yafet. Ela começou muito antes. Ela vai começar num momento interessantíssimo. Quando Deus criou o mundo, Ele falou assim: Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. E Ele começa a falar que a Haaretz hayeta tohu vavohu vechoshech al pnei tehom. E tinha escuridão na terra. Opa! Pela primeira vez eu escuto falar de escuridão. E logo depois, na palavra número 25, Hanukkah é no dia 25 de Kislev. Alguém sabe qual que é a palavra número 25 na Torá? Or. A palavra número 25, que é 25 de Kislev, é luz. E eu vou explicar agora uma coisa, mas vou contar uma história pessoal minha, para vocês saberem. Escuridão e luz. Eu uma vez fui visitar um amigo meu primo, que morava na Argentina, ele morava no 14º andar, e eu ia lá, e eu fui abrir a porta do elevador, e a porta se fechou, e o elevador foi embora. E não tinha luz. Mas não tinha nada de luz, nada. E eu comecei a ficar com medo, eu não sabia onde ir, eu não sabia nada. Não sei se vocês tiveram essa sensação. E eu, sem querer, eu comecei a andar muito baixo, eu estava me protegendo. E não via nada. Quando, de repente, eu me lembrei, eu estava com um relógio. Um pequeno relógio daquela época, que se apertava um botãozinho do lado, saía uma luzinha bem fraquinha, que ela permitia você ver a hora. Eu apertei o botão, uau! E eu consegui ver um interruptor. E daí eu aprendi que um pouco de luz afasta muita escuridão. Uau! O que aconteceu quando Deus criou o mundo? Quando Ele falou assim, vai rir or, e que seja luz, e a luz foi. Teve luz, foi criada a luz. Foi criada a luz no primeiro dia. Uma luz fantástica. Falava que Adam Arishon, quando ele vai ser criado, ele vai ver do começo do mundo até o fim do mundo. Mas vamos ter uma coisa interessantíssima. No 4º dia, hoje o que dá luz para a gente? O que dá? O sol. No 4º dia foi criado o sol e a lua. Hoje nós temos a luz do sol. Se não tem sol, é escuridão, certo? Mas lá tínhamos uma luz diferente. A luz do primeiro dia era uma luz diferente. E agora eu preciso explicar para vocês, antes de completar, duas coisas. O que quer dizer esse 8? E o que quer dizer essa briga? Por que eu faço e eu usei luzes em vez de usar armas? Genial. Saibam vocês que nós, em Hanukkah, nós temos que aqui combater e atacar este ponto que é esse helenismo que quer acabar com a espiritualidade do povo judeu. Só que o judeu, ele não usa a espada para atacar. O judeu só pode atacar a espadas e armas para se defender. Para se defender, a gente usa tudo que tiver, a gente usa para se defender. Prova é que, na realidade, se você pegar o exército de Israel, IDF, Israel Defense Forces, forças de defesa de Israel. Não existe outro povo que chama assim forças de defesa, é forças de ataque, é garra. Israel chama seu exército força de defesa de Israel. A gente não ataca com armas, a gente ataca com luz, com a luz da Torá. Esta que é nossa arma. E por isso que agora que a gente está festejando e estamos sendo atacados, vamos usar uma luz. E vamos ver que luz que é essa. E fora isso daqui, nós vamos ter uma coisa. Para que a luz, ela precisava do azeite. E eu não tinha mais azeite. E de repente, eles tinham impurificado os azeites, os gregos. Eles tinham feito os azeites totalmente impurificados, de propósito. E eles acharam, de repente, o quê? Um frasco de azeite. É possível que acharam um frasco de azeite? Vamos entender bem.
os gregos, eles podiam ter acabado com os azeites. Eles não fizeram isso. Eles abriram o azeite e deixaram lá. Para quê? Se deixaram lá, sirvam-se, por favor. Usem azeite impuro. Usem. Será que eles teriam deixado escapar uma vasilha de azeite? É certeza que não. Quer dizer que a própria achada da vasilha é um milagre. A própria achada, porque senão não se acha. O silêncio é proposital. Escutem bem. Então eu estou falando aqui que a própria vasilha é o milagre. Pois saibam que não, tem mais ainda. Porque os gregos, eles que eram tão perfeitos, eles impurificaram todos os azeites. E é certeza que não estava fácil de achar essa vasilha. Ela não estava assim, qualquer um pegou, olha lá, tem uma aqui, não. Ela devia estar bem escondida em algum lugar que até mesmo os gregos não sabiam. Foi necessário que os macabeus decidissem procurar a vasilha. Este é o milagre. Quando você acha que não dá mais nada, eu sim vou procurar, eu não vou desistir. E assim eu vou pegar e vou procurar. Aí eu vou procurar e achar. Quando você decide ir para a procura, você tem grande chance de achar. E aí, este que é o milagre. Nós temos aqui a explicação do que é, por que eu não ataco com armas e o que é o número 8. Esse número 8 agora está explicado. Eu vou aqui fazer isso daqui durante 8 dias, porque todos os dias são dias. E agora eu quero chegar no final fantástico. Nós temos a luz do primeiro dia e nós temos a luz do quarto dia. A luz do primeiro dia é uma luz diferente. É a luz que permitia com que você soubesse por que as coisas existem. Não só ver a superfície. E essa luz, depois que Adam Arishon vai pecar, ela vai ser retirada. E ela vai ser mantida para os tzadikim que vão poder usufruir dela. Pra vocês saberem, vão ter ela no futuro, se Deus quiser. Mas essa luz é essa verdadeira briga de Hanukkah. A luz do primeiro dia e a luz do quarto dia. A luz do quarto dia é o sol, que permite ver que isso aqui é uma mesa, mas eu não sei por que essa mesa está aí, eu não sei por que cada coisa existe, só tem uma coisa superficial. E a luz do primeiro dia é uma luz de muita Kedushá. E agora eu entendo, vocês sabem que eu não posso aproveitar da luz de Hanukkah. A luz das velas de Shabbat eu tenho que aproveitar. Hanukkah não posso, porque essa luz é uma luz especial, é a luz do primeiro dia. E agora, nós vamos entender o que é, o que a gente faz em Hanukkah. Saibam vocês que Adam Arishon, ele pecou. Ele nasceu às 6 horas da manhã, foi criado segundo o Midrash. E antes do Shabat, praticamente 12 horas depois, ele vai pecar e Deus vai decretar que ele não vai ficar mais no paraíso, vai ser mandado embora do Gan Eden. Só está próximo do Shabat. Deus permite que ele fique no Shabat. Nesse momento, ele vai se beneficiar da luz do primeiro dia. Durante o tempo que ele ficou, das 12 horas, mais todo o Shabat, ele vai ter a luz do primeiro dia. Quando acaba o Shabat, essa luz do primeiro dia é retirada. Ele fica como então? Na escuridão total. Ele fica na escuridão total, ele não vê mais nada, porque não tem nem o sol e não tem a luz do primeiro dia. E aí, o que ele faz? Ele não consegue ver, ele pega 2 pedras e ele cria fogo, e a partir do momento que ele cria fogo, ele passa a ver de novo, e por isso que quando acaba o Shabat, a gente faz Havdalah com uma vela de 2 pavios no mínimo, para poder você lembrar que foi isso que ele fez, Adam Arishon, esfregou 2 pedras. E agora? Nós vamos entender. Ele foi criado às 6 horas da manhã. Até o começo do Shabat, 6 horas da tarde, quantas horas são? 12. E ele vai passar 24 horas de Shabat com a luz do primeiro dia. Ele vai ter no total, então, 36 horas de luz de primeiro dia, aquela que a gente quer, que a gente está iluminando e que a gente briga com os gregos, essa luz real. Ele vai ter 36 horas dessa luz. E essa, que 36, a gente sabe que em cada geração tem 36 Lamedvav Tzadikim escondidos. Os Tzadikim, 36 estão escondidos. Mas agora eu quero explicar para vocês. Nós aqui, hoje, vamos acender a terceira vela de Hanukkah.
Eu acendo o primeiro dia 1. 1 mais 2 dá 3. 3 com mais 3, 6. 6 com mais 4, 10. 10 no quinto dia vai ser 15. 15 com mais 6, 21. 21 com 7, 28. 28 com 8, 36. Nós acendemos 36 velas de Hanukkah para poder fazer o tikkun dessa luz que sumiu no primeiro dia e que a gente quer recuperar agora. Agora nós entendemos, a luta real é a luz desse primeiro dia que a gente não quer que ela seja profanada por tudo que acontece hoje em dia. Cada vez que vocês hoje permitem com que tudo que acontece, você não respeitar Shabbat, você não respeitar Taharat HaMishpachá, você não respeitar as coisas que tem que respeitar, meu amigo, os gregos ganharam. Senão, nós estamos aqui e vamos recuperar essa luz do primeiro dia. Isso que a gente tem que pensar. Foi ótimo para vocês. Hanukkah Sameach.